Bom dia, me chamo Marta e hoje vamos falar sobre perdas de entes queridos ou de um ente querido. Gente, isso nunca é fácil, né? Nem para mim, nem para você e acredito que para ninguém. A gente sim temos entendimentos diferentes do que é uma perda de um ente querido, mas de qualquer forma, gente, nós não lidamos muito bem com isso, tá? A questão é por quanto tempo você fica nisso ou nesse problema. E eu vou falar 3 coisas para você e às vezes eu posso ser até um pouquinho dura e você também pode me chamar de fria, só que não. Eu quero te chamar pro racional, porque quando nós ficamos reféns das nossas emoções, a gente pega um caminho muitas vezes sem fim, né? E essa dor que poderia ficar aí até por 6 meses a 1 ano, ela se prorroga para a vida toda, tá? Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é a negação, né? Até acredito que você já tenha ouvido falar isso outras vezes, tá? Mas vamos embora. Então vamos lá, a negação, né? É como se o meu cérebro dissesse: não, isso não aconteceu e eu não quero lidar com isso. Ponto final. E aí eu fico num looping de não querer olhar para essa situação, né? Isso é muito ruim, é muito desagradável e você vai sofrer ainda mais, tá? Eu acho que a pior delas é quando eu não aceito. Eu olho para aquele acontecimento, seja a morte do jeito que tenha sido, não importa. Algumas podem doer mais, como acidentes, por exemplo, ou quando a pessoa já está doente e você já esteja meio que preparado para aquilo. Só que vamos lá, né? Um acidente te pega meio que de sopetão e você tem que lidar com aquilo de qualquer forma. E é muito difícil. Quando a pessoa já está doente, é meio que houvesse uma preparação para aquele acontecimento e você não tem certeza do que pode acontecer, né? A pessoa muitas vezes pode se restabelecer e outras não. Mas de qualquer forma, o seu emocional ele já vai se preparando para aquilo, certo? Mas vamos lá. A não aceitação é quando eu olho para o acontecimento e eu falo: eu não aceito a morte, eu não aceito a forma como isso aconteceu, eu não aceito e eu não quero e eu não aceito e pronto, acabou. Quem é que fez esse negócio funcionar desse jeito? Deixa eu te falar uma coisa, eu posso ser um pouco dura. Desculpa, mas você não é Deus. Você é um pedaço dele. Sim, é como se nós fôssemos células de Deus, mas nós somos só um pedacinho e nós não vemos o todo ou todos os acontecimentos com um olhar mais amplo e mais acima do acontecimento. A gente só olha para aquele pedacinho, ok? Então, nessa hora, quando eu não aceito o que aconteceu, ok, não aceite. Mas a minha pergunta é para você: por quanto tempo você vai ficar nessa não aceitação? Porque o que acontece? Você vai postergar o seu sofrimento. É como se você quisesse falar assim: eu não aceito o jeito que as coisas funcionam nesse planeta. Ok, então fica aí e fique sofrendo ainda mais. Até porque, gente, vamos combinar? De certa forma, nós escolhemos vir para cá, né? Não vou nem entrar nesse mérito, tá? Mas de certa forma nós escolhemos e aqui o planeta funciona assim, deste jeito. Eu planto melancia e eu colho melancia. Então, isso inclusive mostra, quando eu não aceito, mostra um pouco do meu lado onde eu quero controlar o que acontece. Eu até acho que nós temos certo controle sobre algumas coisas, mas não sobre tudo e nem como funcionam as coisas por aqui.
Então, muitas vezes eu tenho que sair desse pedestal e achar que eu não aceitando, isso não vai acontecer, ou se eu não aceito, eu envio uma mensagem para o meu cérebro dizendo: não, isso não tem que acontecer desse jeito, isso não pode acontecer desse jeito, eu não quero que aconteça, então eu fico num looping de sofrimento atroz e por anos. Então é como se você sentisse a dor da perda, mas inconscientemente você fica lá: eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu não aceito que meu filho tenha morrido com tenra idade, eu não aceito que minha mãe tenha ido com não sei quantos anos, eu não aceito que aquela morte tenha sido daquele jeito. Você entende o controle que a gente quer? Eu vou falar a você, né? Que você não aceita a forma como funcionam as coisas. Então eu acho que a gente tem que... eu vou falar gente porque é o meu jeito de falar, porque eu nunca acho que eu sou uma pessoa só. Nós somos todos um, então, de certa forma a gente pensa muito parecido, né? Mas eu vou me incluir nisso. Então, que é uma forma mais fácil de falar. Quando eu não aceito as coisas do jeito que elas são, eu estou querendo dominar ou estar em um local aonde não me pertence. Eu não digo que você tenha que ser submisso e aceitar tudo calado e aceitar tudo do jeito que, mesmo que você não queira. Mas vamos achar um meio termo aí. Tem coisas que a gente não precisa aceitar calados e a gente pode argumentar e podemos fazer diferente, ok? Até aí tudo bem. Agora, com a morte, gente, eu sinto muito em dizer, não tem como mudar isso por enquanto. Nós ainda estamos em um planeta onde temos que passar por isso. E eu vou falar para você, isso não é fácil. Mas você não aceitar isso já foge um pouco da sua dor para algo que eu quero controlar, tá? Então eu sempre falo assim, ó, não postergue o sofrimento que você está hoje, tá? Principalmente se você perdeu um ente querido muito por esses dias, ou não sei quando você vai assistir esse vídeo. Mas assim, eu sempre falo, você não perdeu um banquinho, você perdeu um ser humano. Você perdeu um ente querido, um ser que você amava, tá? Então, não postergue a sua dor e não deixe para depois. Sinta esse luto. Chore, esperneie, brigue com Deus, brigue com sei lá eu quem. Mas não guarde essa dor e não deixe para sentir depois, tá? Por exemplo, muitas vezes alguém vai te ver chorando porque você perdeu um ser querido. Gente, normalmente as pessoas não sabem lidar muito bem com o choro e com o sofrimento do outro, tá? Mas eu normalmente falo para as pessoas que eu conheço, chore, sofra, sinta, não adie o que você está sentindo, não deixe para depois. E até porque quando eu não aceito essa dor que eu tô sentindo, eu postergo ela para algum dia. E isso não é bom, porque essa dor que você guarda, ou a não aceitação dessa morte, você vai guardar isso em algum lugar do seu corpo. E aí as consequências virão, né? Então eu falo assim, aceite, faça um processo para aceitar e sofra o luto, sinta o luto, curta o luto agora. Não deixe para algum dia, porque a não aceitação, ela faz com que a gente guarde isso por muito tempo e eu não externo isso da forma que eu deveria, ok? Então, agora eu vou te dar uma dica, que eu acho que ela é muito boa, é muito poderosa e é muito gostosa, inclusive, que é: continue amando. Muitas vezes quando a gente perde um ser querido,
Quando a gente perde algo, quando a gente perde um amor, mesmo que não seja para a morte, e a gente perde este ser querido para a própria vida, a gente fica num lugar de desvantagem e a gente começa a achar que a gente tem que se livrar daquilo, daquele amor, daquele sentimento, da saudade, do querer estar perto, do querer o toque. E a gente sempre fala assim, nossa, queria um último beijo, queria um último abraço, queria um último eu te amo, qualquer coisa. Então, nessa hora, é como se a gente entrasse em um processo. Eu tô olhando aqui para cima porque o céu está ali para cima e tá lindo. Hoje o dia está maravilhoso. Mas vamos lá. A questão é, continue amando. Porque nessa hora que a pessoa parte, é como se a gente tivesse que romper um sentimento. E eu vou falar para você, é a pior dor possível. Então, quando você se permite continuar amando, isso te dá um quentinho no coração, isso te dá um outro caminho, perdão, isso te dá um outro caminho que não aquele de romper o que você está sentindo. Porque a sensação que a gente tem é de que eu não vou poder mais amar essa pessoa que se foi. E aí você fica numa luta interna, como se fosse assim, eu amo essa pessoa, mas ela se foi, e agora o que eu faço com isso? Com esse amor e com esse sentimento. Então eu vou te falar, continue amando. Inclusive, isso aconteceu comigo quando eu perdi uma pessoa muito amada, e não para a morte, foi para a vida mesmo. Eu lutei e eu tentei tirar essa pessoa da minha alma, dos meus sentimentos à força. E eu vou falar assim, não funcionou. Quanto mais eu tentava esquecer essa pessoa, pior ficava e eu não conseguia lidar com esses sentimentos. Então, em um momento, eu falei para mim mesma, eu vou continuar amando essa pessoa, não importa o que ela decida, não importa o que ela queira para a vida dela. Essa decisão eu posso tomar. E eu tomei essa decisão de continuar amando essa pessoa. Isso não quer dizer que eu vá ficar escravo ou refém desse sentimento, mas eu parei de ir contra aquilo que eu sentia e só deixei sentir. Eu só continuei amando e a gente tem que liberar as pessoas, né? Então eu pensei, não, o sentimento da pessoa eu não tenho controle, mas sobre o meu eu tenho. E continuar amando essa pessoa me trouxe uma sensação muito boa. Então, e tá tudo bem, né? Eu posso continuar amando, independente da outra pessoa não me amar. Isso, inclusive, independe da relação que você tem. Só que, lógico, você não pode virar refém desse sentimento. Mas, quando você para de brigar com aquilo que você está sentindo, você ameniza todos os processos. Inclusive, um tempo depois, eu estava lendo um livro do Hélio Couto, para quem conhece Hélio Couto, e lá eu li, e aquilo me deu uma sensação maravilhosa. E lá ele dizia exatamente isso que eu te falei, continue amando. E quando eu li aquilo, gente, eu falei, cara, eu estou no caminho certo. Porque aquilo me trouxe um respaldo e uma sensação de que eu tinha tomado uma boa decisão, tá? Então vamos lá, vamos recapitular isso. Quando a gente perde alguém, né? Seja para a morte ou seja para a vida. Primeiro a gente tenta negar, depois eu não aceito e depois eu posso continuar amando, ok? Então eu espero que isso sirva para você em algum momento. Se você quiser compartilhar esse vídeo também, se inscreva no canal, que eu adoro um joinha, eu adoro inscritos e eu quero crescer o meu canal junto com você. E também eu espero que o que eu diga te sirva de alguma forma, ok?
Tenha um lindo dia, apesar das suas perdas.